Discúlpame por hablar en portugués, pero hablaré despacito para que entendam, ok? Gostaria de compartilhar com vocês um pouco a experiência do meu país, do Brasil, da organização dos estudantes do meu país e dessa maneira poder tentar contribuir aqui um pouco no debate. Como falou o Sixto, no Brasil temos duas organizações nacionais de estudantes. A UNI, que é a Organização de Estudantes Universitários e representa cerca de 7 milhões de estudantes, e a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que representa 55 milhões de estudantes. Nossas organizações, UNI e UBS, são entidades que têm a UNI mais de 70 anos de história, a UBS mais de 60 anos de história, e no nosso país, assim como em tantos outros países, tem muita tradição de luta. Os estudantes sempre jogaram muito papel nas importantes transformações da história política e social do Brasil. Foi no caso em que combatemos e acabamos com a ditadura militar do nosso país, no caso, por exemplo, em que os estudantes do Brasil impeachmentaram o presidente na década de 90, ou mais recentemente no papel que jogamos para eleger Lula e construir no Brasil um projeto democrático e popular para o nosso povo. A UNI e a UBS de hoje são entidades que no Brasil têm força e prestígio. As nossas entidades, elas se organizam de maneira plural. Gostaria de compartilhar essa experiência com os companheiros. No interior da UNI, por exemplo, todos os grandes partidos políticos brasileiros participam de sua diretoria. Com um campo de esquerda dirigindo a entidade, conseguimos construir uma organização ampla, com todas as correntes políticas do nosso país. A UNI é uma entidade democrática e representativa. O nosso último congresso, que aconteceu algumas semanas atrás, teve a oportunidade de reunir 10 mil universitários de todo o país. Estes 10 mil universitários foram eleitos em mais de 2.300 faculdades brasileiras. Isso representa mais de 92% de todas as instituições, que através do voto direto dos estudantes, com mais de 2 milhões de votos, elegeram os seus delegados para se reunirem em nosso congresso. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco a experiência da UNI e dos estudantes brasileiros na relação com esse projeto democrático depois da eleição do presidente Lula no Brasil. Com a eleição de Lula, a UNI e os estudantes conseguiram dar um salto de qualidade na sua intervenção política do país. A partir de então, os estudantes passaram a ser recebidos pelo presidente da República, apresentar as suas pautas. Construímos uma relação de diálogo, de aplauso pelos avanços e ao mesmo tempo de cobrança por mais mudanças. Através dessa relação, a UNI e os estudantes têm conseguido muitos avanços na educação brasileira. Nos últimos anos, durante o governo Lula, conseguimos 2 vezes e meio o orçamento como pressuposto de educação do Brasil, 2 vezes e meio maior nesses últimos anos. Duplicamos a universidade pública do Brasil nos últimos anos. Conquistamos um programa que é o ProUni, que coloca jovens pobres na universidade no Brasil. Mas a UNI e os estudantes sabem que ainda há muito pelo que construir. Apenas 13% dos jovens do nosso país, de 18 a 24 anos, conseguem ingressar na universidade. E, portanto, a universidade brasileira, assim como é a realidade em vários dos nossos países, ainda é uma universidade elitizada, que trata pouco dos interesses da maioria do nosso povo.
A UNE acredita, e eu gostaria de compartilhar essas experiências, porque acreditamos que as lutas dos estudantes do Brasil também são as lutas dos estudantes do conjunto dos países da América Latina. E por isso defendemos o aprofundamento das experiências de integração e de luta dos estudantes do nosso continente, como são as pautas da Organização Caribenha e Latino-Americana Continental, Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a OCLAE, as campanhas, como é a campanha contra a mercantilização da educação no nosso continente, como são as experiências, e teremos um encontro de estudantes secundaristas no Brasil nas próximas semanas, no Rio de Janeiro, em setembro, como são a luta para integrar a educação do nosso continente, com universidades que possam integrar estudantes de todo o nosso continente, como é o caso da UNILA, que estamos criando agora no Cone Sul, como é o caso da ELAN de Cuba. E gostaria, para finalizar, de contribuir com algumas palavras sobre a crise e a encruzilhada que estamos diante no nosso continente. Acredito que para enfrentar a crise do sistema capitalista, a primeira questão que precisamos nos convencer é que os partidos de esquerda e as juventudes dos partidos de esquerda precisam aprofundar a sua participação nos movimentos sociais. Quando participamos do movimento social, que muitas vezes reúne jovens por pautas específicas, quando os partidos de esquerda intervêm e conseguem criar sintonia entre essas lutas, para a luta política, conseguimos construir força para as transformações. Este é o recado para enfrentar a crise do capitalismo. Acredito que as juventudes dos partidos de esquerda precisam se somar com os trabalhadores para impedir que sejam os trabalhadores que paguem pela crise como querem os burgueses. A juventude precisa se somar aos trabalhadores com essa bandeira. E principalmente, para finalizar, acredito que sairemos da crise transformando essas dificuldades em oportunidades de transformação. O nosso continente, a América Latina, antes do que o restante do mundo, se levantou contra o projeto neoliberal. E agora, em que as ideias dos capitalistas estão desmascaradas com a crise do capitalismo, a esquerda precisa ir atrás de mais transformações. E se é verdade que o nosso continente avançou com vários partidos de esquerda, é verdade também que muitos interesses dos burgueses ainda estão presentes nos estados nacionais da América Latina. E esse próximo período deve ser o período para enfrentar os interesses dos bancos, dos grandes grupos financeiros nacionais e internacionais. Precisam ser o período de enfrentar os interesses do latifúndio, dos latifundiários, da iniciativa privada e da propriedade privada. Precisa ser o momento de enfrentar os interesses dos veículos de comunicação, que constroem verdadeiras ditaduras da comunicação em nossos países. Precisam ser um período de avanço das democracias e de mais conquistas para os direitos da juventude. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos juntos, venceremos, companheiros e companheiras.